Sejam bem-vindos à Manhã com Deus deste domingo, dia 26 de julho de 2020. Vamos orar, vamos pedir a orientação de Deus para estes momentos na presença do Senhor. Oremos. Querido Deus, abençoa-nos nesta manhã, ó Pai. Estamos diante do Senhor com os nossos corações abertos, desejosos de receber a Tua palavra. Fale conosco, ó Deus, nesse dia. Perdoe os nossos pecados, ó Pai, e nos ensine a estar na Tua presença a cada momento. Graças te damos por esse dia que o Senhor está nos dando. Guia-nos em todas as coisas neste domingo e abençoe as nossas famílias. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus por isso, vamos ler a palavra de Deus devocionalmente nesta manhã. Ó Senhor Deus, eu sempre cantarei a respeito do teu amor e anunciarei a tua fidelidade a todas as gerações. Sei que o teu amor dura para sempre e que a tua fidelidade é tão firme como o céu. Amém. Quero convidá-lo a mais um momento de oração. Vamos nos colocar na presença de Deus, as nossas necessidades, apresentá-las ao Senhor. Vamos dar graças a Deus também pela semana que passou, não é? Pelo seu cuidado, pelas bênçãos recebidas da parte do Senhor. Ore comigo nesta manhã. Bendito Deus, nosso Pai Celestial. Até aqui o Senhor nos ajudou. Queremos agradecer, ó Deus, a semana que passou e o grande cuidado, o grande amor, a imensa misericórdia do Senhor para com as nossas vidas, sustentando-nos dia após dia com a Tua graça e a Tua bondade. Nós, ó Deus, também queremos agradecer os livramentos do Senhor, a guarda, a proteção, a provisão, ó Deus, das nossas necessidades atendidas. Louvado seja o nome do Senhor. Peço a Deus que nesta manhã de domingo o Senhor visite cada família da Igreja Batista do Boa Vista com graça e com bondade. Peço a Deus que o Senhor visite cada família, cada pessoa que esteja assistindo a este culto, tendo este momento com o Senhor também nesta manhã, que seja igualmente abençoada por Ti. Perdoe os nossos pecados, nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus por isso. Bem, agora quero convidá-los à reflexão na palavra de Deus nesta manhã. E se você tiver a sua Bíblia aí, abra no Salmo 91, por favor. E nós queremos fazer a leitura deste Salmo neste momento com você, tá bom? Eu farei uma leitura na versão da linguagem de hoje, no desejo, no afã de que a palavra de Deus venha aquecer os nossos corações nesta manhã, revelando diante de nós verdades espirituais que abençoarão a nossa vida, tá bom? O Salmo 91, que na minha Bíblia recebe o título de Deus, o nosso protetor. Assim diz a palavra do Senhor. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso e se abriga debaixo da sombra dele, pode dizer a ele: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor, Tu és o meu Deus. Eu confio em Ti. Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas asas e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Você não terá medo dos perigos da noite, nem de assaltos durante o dia. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Você olhará e verá como os maus são castigados. Você fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso nenhum desastre lhe acontecerá e a violência não chegará perto da sua casa. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for.
Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Com os pés você esmagará leões e cobras, leões ferozes e serpentes venenosas. Deus diz: eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Quando eles me chamarem, eu responderei e estarei com eles nas horas de aflição. Eu os livrarei e farei com que sejam respeitados. Como recompensa, eu lhes darei vida longa e mostrarei que sou o seu Salvador. Amém, queridos? Glória a Deus por isso, né? Que o Senhor abençoe este salmo tão precioso na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Queridos, o Salmo 91 é bastante conhecido, não é? E, inclusive, muita gente, né, mantém uma Bíblia aberta, seja numa mesa, na sua estante, neste salmo, né? Isso é uma coisa curiosa, né? Para alguns, então, o salmo é só uma simpatia, mas para nós não. Para nós, o Salmo 91 é uma realidade maravilhosa. Então, o nosso desejo é que o Salmo 91 não esteja apenas aberto numa estante ou numa mesa na sua casa, mas ele esteja aberto onde? No seu coração e no meu coração, tá bom? É interessante porque é uma sequência, né, de raciocínio do Salmo 90 para o Salmo 91. O Salmo 90 fala de risco, foca nos problemas da vida. Já o Salmo 91 vai destacar os perigos. E é impressionante, irmãos, a forma contemporânea como esse texto chega até mim e a você, né? Como a mensagem do Salmo 91 é atualíssima na minha vida e na sua vida, nestes tempos que nós estamos vivendo. E neste salmo nós somos ensinados por Deus sobre a segurança que Ele nos dá, a maneira como Deus não nos abandona, pelo contrário, Ele nos protege nos momentos de perigo, né? Meus irmãos, o salmo é de uma grande utilidade prática nas nossas vidas e nós precisamos aprender a vivenciá-lo. Precisamos então aprender a aplicá-lo à nossa fé, à nossa experiência com Deus, né? Bem, comumente se diz que o Salmo 91 é um salmo anônimo, né? Há aqueles que afirmam que é de autoria de Moisés, assim como o 90 também é. Há quem vê no texto, né, a autoria de Davi. Mas o fato é que, seja um, seja outro, ou qualquer outra pessoa, o Salmo 91 é um texto inspirado por Deus, maravilhoso. Está no cânon das Escrituras Sagradas e nos ajuda a enfrentar os perigos da vida com fé, com esperança e sem perder o amor, não é? Irmãos, quem é que não precisa de fé, quem é que não precisa de esperança para viver nesses tempos atuais? Não viver de qualquer maneira, mas viver sem medo de viver. Quem é que não precisa disso, não é? Eu preciso e você também, né? Então, o Salmo faz uma coisa muito interessante, irmãos. Ele aponta algumas áreas das nossas vidas que correm perigo. Então, nós somos informados pelo Salmo que existem algumas áreas da nossa vida que estão sob perigo. E nós devemos estar atentos a isso. Por exemplo, no versículo 3, nós podemos ver claramente o perigo das doenças físicas. É uma coisa que está presente lá, né? Na Nova Versão Internacional há uma expressão que diz assim, olha, veneno mortal. E é interessante pensarmos nisso, porque a referência é clara. Trata-se de doenças incuráveis, trata-se de pragas mortais, ameaças de destruição, né? Tantas doenças como a Covid-19 que estão aí, e tantas outras de natureza difícil, né? A Bíblia diz que Ele o livrará das armadilhas da vida e os protegerá de doenças mortais. Interessante isso, né? Peste que se move sorrateira nas trevas, praga que devasta ao meio-dia, né? Então, epidemia, pandemia, o que é, né? Tantas menções são feitas aí, né? Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia, o texto diz, né? Então é interessante, irmãos, porque enquanto estamos aqui nesse mundo, nós estamos sujeitos a doenças, né? E às vezes doenças para a morte, né? Estamos sujeitos a isso, né? E corremos risco, né? Muitas vezes roubando a alegria de viver. Mas, meus irmãos, o perigo das doenças físicas é citado neste salmo. Há também uma outra área muito interessante que é citado lá também, que é o perigo das coisas imprevistas. No versículo 5 diz assim, a flecha que voe de dia. É uma clara referência a um tipo de perigo de coisas imprevistas,
que nós não podemos ver quando vai acontecer, né? Então, é uma coisa fortuita, às vezes vítima da irresponsabilidade de outra pessoa, né? Bala perdida, uma pessoa que está no volante está bêbada e causa um acidente, né? Um ladrão que vem roubar e acaba atirando e matando, e etc. Coisas dessa natureza, né? A Bíblia diz, não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa de dia, né? Não tropeçará em alguma pedra. Então são versões, são expressões que estão lá, em muitas versões diferentes da Bíblia, né? Circunstâncias inesperadas, casualidade, né? Tropeço, pedras no caminho, obstáculos na trajetória e assim por diante. Tem coisas que ninguém planejou, né? Nem a hora, nem o local e nem o modo, mas acabou acontecendo de forma inesperada, né? Aquilo com que não se contava, nós chamamos de notícia trágica, né? Indesejada, né? Um diagnóstico impensado, por exemplo, e assim vai, né? Aí a promessa de Deus, eles o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Ordem que Deus dá aos seus anjos a respeito da minha vida e da sua vida. Mas há outros tipos de perigos citados lá também, em áreas da nossa vida, por exemplo, a área psicológica. Lá fala claramente do perigo dos transtornos psicológicos, né? Pavor da noite. Versículo 5 cita essa expressão, né? Então, ansiedade, medo, pânico, né? A Bíblia diz lá, não tenha medo dos terrores da noite. Então, essa expressão está citada lá, né? Angústia, adversidade, também nós podemos verificar isso já na altura do versículo 15, por exemplo, né? Então, o estresse, o fruto de traumas, longas tribulações, excesso de pressão, de trabalho, coisas dessa natureza, né? E aí o salmista diz assim, quando clamar por mim, naturalmente o nosso Deus falando, quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele em meio às dificuldades. Eu o resgatarei e lhe darei honra. Está lá a palavra do Senhor, né? E assim, irmãos, ainda há outros perigos. O perigo dos desajustes sociais também se vê presente lá, é algo que nós podemos depender do texto do Salmo, né? 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, por exemplo. Versículo 7 cita isso, né? Então, a vida nos tempos de guerra, nos tempos de violência, né? Tanta coisa acontecendo e o Salmo apregoando a proteção de Deus. Uma coisa que nós não podemos deixar de citar e que está presente no Salmo também, o perigo dos ataques espirituais. Está lá, né? Praga alguma chegará à sua tenda. Então, interessante isso, né, irmãos? Porque desde os tempos do Antigo Testamento, essa realidade espiritual existe, né? Nós podemos ver que o rei Balaque, está narrado na Bíblia lá, ele contratou um mágico, né, Balaão, para amaldiçoar o povo de Israel. Olha só que coisa terrível. Então, uma prática espiritual obscura, já existente desde os tempos da Bíblia. Mas aí a palavra diz, nenhum mal o atingirá, nenhuma praga se aproximará da sua casa, né? Então, nós precisamos entender isso tudo, né? Como áreas da nossa vida que são mencionadas, que são citadas. Agora, irmãos, a pergunta que não quer calar. Num exame criterioso e sincero do Salmo 91, desejoso de receber a palavra de Deus nas nossas vidas. Como viver sem medo, né, num mundo perigoso como o nosso? Então, em primeiro lugar, vamos ver algumas verdades espirituais que o Salmo nos transmite nesta manhã e nós devemos assimilá-las. Primeiro, conheça a Deus. A melhor maneira de nos posicionarmos diante desses perigos iminentes na nossa vida é, primeiramente, conheça Deus de verdade, né? O Salmo 91 nos convida a nos separarmos de maneira radical da vida, do mundo lá fora, né? Então ele nos convida a pensar em Deus, a estar próximo de Deus, a amar o Senhor acima de todas as coisas, né? Então é muito importante, ele diz assim, olha, aquele que habita no abrigo do Altíssimo, descansa à sombra do Todo-Poderoso, poderá dizer, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Então é muito importante isso. A primeira coisa que devemos fazer enquanto crentes em Jesus Cristo, diante de tantos perigos que rodeiam a nossa vida, é, primeiramente, nos aproximarmos mais de Deus. Conhecermos a Deus, estarmos absolutamente, totalmente na sua presença. Foi o que o salmista fez. Depois, entregue-se a Deus de verdade. É muito importante saber disso, né? O Salmo, ele não promete libertação e proteção para todos. É preciso ser franco nisso. O salmista diz assim que isso vai existir libertação, vai existir proteção para aqueles que habitam e descansam
à sombra do Altíssimo Todo-Poderoso, aqueles que descansam no abrigo do Altíssimo, né? Então é muito importante isso, né? Há um verbo hebraico aí nesse versículo que eu quero chamar a sua atenção, o significado dele. E a chave quer dizer habitar. E a chave quer dizer habitar, é perdurar, é aguentar, é permanecer, é continuar. Então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que se mantém no esconderijo do Altíssimo, aquele que continua na presença do Altíssimo, é muito importante sabermos disso, tá bom? Então, fale com Deus a respeito da sua própria vida, de quem você é, do que você sente, das dúvidas que tem, abra o seu coração para Deus, é muito importante, né? Então, Todo-Poderoso, diga ao Senhor, confesse ao Senhor a sua glória, o seu poder, a sua majestade. Refugie-se na verdade da palavra de Deus, que é uma coisa muito preciosa na nossa vida. Mantenha acesa a chama do clamor, do amor de Deus na sua vida. É muito importante isso, queridos, viu? Paulo, irmãos, ele entendeu isso de uma forma tão plena, tão correta, que ele chegou a dizer aos filipenses assim, olha, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, talvez nós não precisemos chegar ao ponto de dizer o que Paulo disse, porque ele disse isso baseado na sua experiência. Cada um de nós tem a sua experiência com Deus, mas uma coisa é certa, nós precisamos ter a confiança de nos achegarmos mais proximamente de Deus a cada dia, né? Então, não deixe de orar, não deixe de buscar, porque lá no versículo 15 diz assim, olha, ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Ou seja, é muito importante orar, é muito importante falar com Deus, todos os dias consagrar-se, entregar nas mãos do Senhor. São coisas valiosas, irmãos, que nós vamos aprendendo e vamos repartindo uns com os outros, não é? Olha, é interessante que no Evangelho de João, eu quero chamar a sua atenção para um versículo, no capítulo 16, versículo 24, diz assim, olha, até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Veja só, que conselho maravilhoso a palavra de Deus nos dá, não é? Isso me faz lembrar, sabe de quê? Do hino 155 do nosso querido cantor cristão. Lá diz assim, olha, ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Então é muito importante isso. Assim, queridos, eu quero concluir essa reflexão dizendo a vocês que a preciosidade do Salmo 91 nos impele a ler com frequência este salmo, a tomá-lo como uma realidade espiritual plausível nas nossas vidas, nos nossos lares. É muito importante que nós tenhamos por este salmo uma atenção especial, irmãos. Agora então vamos orar, aplicando a palavra de Deus às nossas vidas nesta manhã, não é? Que a beleza deste Salmo 91 se transforme em realidade da graça protetora de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre as nossas famílias. Amém? Oremos. Senhor, muito obrigado, ó Deus, por esta manhã que o Senhor nos propiciou, podendo refletir na Tua palavra. Permita, ó Deus, que as verdades espirituais oriundas da Tua palavra, ó Deus, neste salmo tão precioso que é o Salmo 91, estejam, ó Deus, bem vívidas na minha mente, na mente de cada um, ó Deus, que pôde ouvir esta mensagem e assistir este culto nesta manhã. Permita-nos, ó Deus, experimentar a graça, a proteção e a bondade do Senhor e a Tua misericórdia a cada dia da nossa caminhada, desta semana nova que temos pela frente. Fique conosco, ó Deus, perdoe os nossos pecados. Nós oramos em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Então é isso, agradeço a sua companhia, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Um ótimo domingo para você e para sua família.